Ó, falando do que o Brasil gosta, o Ricardo Martins, sobre o... Eu não tinha falado nenhuma vez ainda, tá? Tá me segurando. Lá vem. Sobre o Ramon Dias, a produção coloca momento estagnado. E, cara, eu fico olhando aquilo que você falou dos jogadores. Eu acho que não foi esse time, o Pedro que sempre fala isso, né? Não foi esse time não é esse time do Corinthians pra estar nessa situação, né? Quem deixou o Corinthians nessa situação foi o time do primeiro turno, o time que começou o campeonato. Mas mesmo assim, é um Cara, time que sei, deveria sabia? jogar mais, cara. Eu não sei, sabia? Ah, não, Eu não sei se a gente consegue, a produção consegue aí, ver qual colocação o Corinthians está no segundo turno. Eu não sei se é tão melhor tão do que foi o primeiro turno, não. É discrepante, Mas tá bom, mas é melhor. tá bom, mas tá? de qualquer forma, tá? Se tivesse em 12º, não sei como é que tá nesse segundo turno. Na era bola pra é melhor. jogando mais, cara. Na bola é melhor. Era pra estar jogando mais. Só que é o seguinte, agora não vai ser só bola. 11º. Melhorou. Agora não vai ser só bola. Agora vai entrar muito mental do Corinthians. Porque a eliminação aconteceu na Copa do Brasil, aconteceu na Sul-Americana. Como é que chama o presidente do Corinthians? Eu sempre esqueço. Augusto Melo. Isso. O seu Augusto Melo tinha que ter demitido o Ramon Dias ontem. Acabou o jogo, já tá na Argentina. Traz quem, irmão? Do nada, assim, traz quem? Não interessa quem vai trazer. Não interessa. Não interessa quem vai trazer. O Ramon Dias tem que ser demitido. O Corinthians não pode ter o Ramon Dias nos 7 últimos jogos do campeonato. Ele não vai tirar mais desse time aí. Ontem, o que ele fez de substituição errada ontem, o que ele fez de lambança ontem, acabou o jogo, já está na Argentina. Ia economizar a passagem. Demite. Muito obrigado a ele, ao filho. Põe o Mauro para comandar o time. Pega o técnico do Sub-20, que aliás é o Orlando Ribeiro, que até outro dia estava no Santos. Põe esses caras aí. Com o Ramon Dias vai cair. O Corinthians com o Ramon Dias vai cair. Ele mostrou ontem que é um treinador bem fraco. As alterações dele ontem são inexplicáveis. Inexplicáveis. E o queridinho desse aí, o Garro, colaborou muito ontem. Ô, Renatinho, como é que você vê Renato esse também momento acha que tem que demitir. do Ramon Dias? Não, cara, porque assim, a parada Jamais é... vou pedir o emprego de ninguém na minha vida. Então, aqui você vai ver o meu pedir é bom, bastante. Deixa eu ver aqui. Não, mas era pra esse Corinthians estar jogando mais, cara. Não, cara, E assim, só sim. pra completar, em cima do que o Ricardinho falou, me pareceram alterações aleatórias. Muito Por exemplo, louco. vai sair um jogador de meio de campo, você não sabe se vai entrar um lateral, se vai Muito entrar um louco, atacante, muito se vai louco. entrar... Galera Não, criticou não, muito a alteração do Charles, por exemplo. Tipo assim, eu acho vamos lá. muito no aleatório, assim, sabe? Não dá pra saber, claro que o treinador tem uma estratégia, ele estuda pra isso. E às vezes é até interessante o cara te surpreende. Fala, pô, nossa, entendi, ele quis fazer isso. O Renato Mas acabou com de ele, falar. Cara, pra mim vai no aleatório. O Renato ele falou olha pro aqui, banco... o que o Corinthians fez no segundo tempo com 70% de posse de bola? O que o Corinthians fez? Então, vamos lá. Essa questão das substituições. Gostei da pulseira verde. Não, isso aqui é da minha religião. Gostei. Mas eu sei que você gosta dessa cor. Vai lá. Vamos lá. As substituições. Eu acho que o que pega mais não são nem as substituições em si. Foi como ele foi variando de sistema a todo momento. Ele começa no losango, aí ele vai para o 4-4-2 com 2 linhas de 4, aí ele vai para o 4-3-3 e no final ele solta... Qualquer coisa. A questão, assim, é que a equipe ela não consegue, ela não flui, o Corinthians não flui. Se você prestar atenção no segundo tempo, é um monte de passe que é no limite. Sim. A bola sempre pererecando, o Corinthians não consegue controlar, o Corinthians não consegue criar nada. E aí, dentro... o Corinthians já não tem uma forma legal de jogar já muito bem desenvolvida. Aí quando você começa a mexer muito na estrutura, isso fica mais difícil ainda. Sabe uma outra coisa que me pega? Também o Corinthians teve uns 4, 5 escanteios. Não tem uma jogada, gente. Sabe, não tem uma jogada diferente. Porque no jogo desse, Uma tem que ter uma casquinha jogadinha. na primeira trave. Uma jogada um pouco... Então assim, falta conteúdo. O time não orna. O time não orna. Eu não vou ao extremo já, tem que demitir, é fraco. Não, o cara tem uma história no futebol, tem título no futebol e tal. Não acho que é o momento de demitir. Eu acho que pra situação de brasileiro, eu acho que ele vai conseguir conduzir. Não acho que é um cara pra você virar o ano com ele, não, vamos dar um projeto na mão dele. Não acho que esse tipo... Ô Renato, o que te dá assim. certeza de que esse time vai jogar mais bola? Aí? No brasileiro. Cara, mas... Qual é a certeza que você tem depois do que você viu ontem, da salada que ele fez ontem? Então, cara, mas teve no brasileiro bons jogos também. Ficou pra trás. A gente tem que pegar a referência do jogo de A ontem. gente tem que olhar Não, eu vou pegar um tempo e falar. Não tem opção, não. O que ele faz ontem não existe, Renato. Não, mano, não sei se não existe. Também não acho Um monte de alteração do jeito que ele fez, meu Deus do céu. Então, a questão, eu acho que ele... É que aquilo também, se o treinador fica no mesmo, aí fala, ele só troca 6 por meia dúzia.
Tá na Aí se ele zona de tenta alguma coisa, conforto, quando ele faz uma diferença. Então assim, é Quando ele óbvio que a faz gente tá uma, eu olhando- concordo com o time, mas você mesmo colocou. Foi o losango, aí foi um triângulo, aí foi o hipotenusa, aí foi não sei o quê. Pra mim, a grande questão desse losango, que é uma formação típica argentina, né? Dos três e o... Histórica, né? É. Cara, eu não gosto. O lance do pênalti é uma cobertura que o Martins sai pra fazer no Mateuzinho, porque o Mateuzinho tá num 2 contra 1. Mateuzinho. O que acontece com esse losango? Já falei isso algumas vezes. Quando você tem 3 jogadores na frente da defesa, eles têm muito campo pra balançar e pra flutuar. Então as coberturas ficam mais longas. Você pode ver, o Félix Torres toma um amarelo por causa de uma Se o cobertura longa. adversário acelera a bola, E se ele dificulta trocar de lado? muito, né? E o Racing, ele joga com 2... O Racing, o que os 2 alas do Racing correm, Barbaridade. e o 9 dos caras também, aquele 9 Martínez é um demônio. É. Aí ele bateu nos zagueiros do Corinthians, E pegou os aqui laterais do Corinthians fazem o quê? Cara, o Mateuzinho eu não gosto. Assim, E o Bidu, eu acho que com bola ele até entrega, mas marcando Não marca nem ninguém, consulta. cara. Eu acho que dentro dessa história aí do Ramon Dias no futebol, ontem ele tem mais um capítulo ruim, né? Que é o capítulo que ele mesmo tinha ressaltado aqui na ida de jamais ter perdido um jogo no El Cilindro. E já Mas tinha parece que perdido, acharam. era mentira. Nunca Era perdi mentira um também. jogo jogando no estádio do Racing como treinador. Perdeu, então, perdeu, também, perdeu, aí mesmo já que eu tinha não perdi. 2013. Enfim, perdeu, Eu né? ia falar pra gente escutar. É? Pode ser? Ah, bota aí. Tem como, ô, produção? A gente escutar ele, só pra gente recapitular isso aí, né? Mas Porque tem uma galera que tem prometido muita coisa. Tem e não alguma tem informação entre- de que ele voltou com a delegação ou será que ele ficou por lá? Não, aparentemente ele voltou, né? Podia ter ficado. né? Bota aí na tela aí, só pra gente ver. Racing es un gran equipo, pero también le voy a dar una característica que tengo con respecto a Racing en la cancha de Racing yo. En mi vida perdí un partido en la cancha de Racing. Desde que dirijo, que son muchos años, en ese estadio nunca perdí. Y tampoco voy a perder, porque vamos a competir y vamos a seguir compitiendo. Es un detalle bueno para ustedes, para que sepan con el entrenador que están. ¿Ok? Obrigado. Essa declaração é da ida. Da ida? Então, é da ida, É da pô. ida. É. Mas ele já tinha perdido lá, não sabia? É, Não. então. Mas Ah, segundo ok. ele, não. Foi aí que eu disse que foi mais um capítulo ruim na história vitoriosa, né, do Ramon Dias como jogador, como treinador do River Plate, enfim, no futebol argentino de uma maneira geral. Eu acho que a gente estava falando aqui dos problemas do Corinthians, concordo com o Renato que tem alguns acertos também, que o time melhorou e fez boas partidas. Eu acho que o principal problema do Corinthians, do Ramon Dias, em termos de resultado, é que o time tem algo que é comum em todos os jogos. Apaga. Quando joga bem e quando joga mal. O time tem apagões dentro de campo. Então a gente pode voltar aqui, ó, contra o Internacional. Fez uma das melhores atuações do Corinthians nos 90 minutos. No né? segundo tempo. No segundo tempo. Primeiro tempo foi com o Losango. E ele toma gol com o invertido do Bernabé, que é brasileiro, não Sim, é brasileiro, mas argentino. o poder de reação, o segundo tempo que o Não pode Corinthians ser faz, convocado a maneira como joga, como se comporta, como consegue se recuperar dentro do jogo, Ah, e o Danilo depois vai. aquele apagão, toma o gol no final e a gente sabe o que aconteceu. Contra o Atlético Paranaense, 2-0. um dos jogos mais importantes do Corinthians no ano, fez 2-0, jogando bola, você falou, pô, vai ser um baile do Corinthians, tá resolvido. Toma o 2-2 num apagão também. Aí vem o gol de falta do Depay, que pô, foi uma genialidade dele, ele encontra um golaço, e aí traz o Corinthians de volta. Mas se ele não faz aquele gol, o que poderia acontecer naquele jogo pro Corinthians para se complicar num dos jogos mais importantes do Corinthians Sabe na o que é o temporada? mais louco contra o Transparência? Ontem foi a mesma coisa, Você tá ganhando de 2-0 e tá tomando contra-ataque. É. O time do Corinthians é muito louco, ele não consegue ter controle. A gente É. falou isso É ontem. isso. Ele E não aí controla- vamos manter esse treineiro ele então. não controla minimamente. Aí Os jogos ontem, do Corinthians pô, é sempre trocação, aquela loucura. Ontem, numa semifinal de Sul-Americana, no El Cilindro, contra o Racing, você faz os primeiros 20 minutos do jogo excelentes, podia ter feito 2-0 com aquela bola do Garro, que daqui a pouco a gente pode discutir mais aqui, e aí depois o time apaga, cara. Cara, eu queria O time agradecer tem um apagão muito, ali viu? de 5, 10 minutos. Esse apagão é o suficiente. Queria Sabe uma agradecer outra muito coisa? o Otávio e o Sempre- Renato, que eles concordam comigo. Eles só vão me dando argumento pra trocar o treinador. Eles vão me dando argumento, Então, dando isso argumento, é, algo, dando argumento. isso é algo que não acontecia no Vasco ano passado. O Vasco ano passado tinha um elenco até inferior, na minha opinião, que bem esse do inferior, Corinthians. bem inferior. Mas era um time que ficava ligado, Lutava, cara, do primeiro ao ligado último minuto. É 24 isso mesmo. horas no jogo, entendeu? É isso Essa talvez tenha sido a grande valência do Vasco no ano passado. Porque, pô, era o Medel ali como capitão e cobrando todo mundo uma raça sobrenatural.
E isso foi o diferencial do Vasco no passado. E sabe O Corinthians não tem isso. Esse Corinthians do e Ramon todo- Dias, ele desliga. Todo jogo o Corinthians tem um lance que nem o do Martins ontem. É. De um erro. Uma expulsão. Um erro bobo, uma um expulsão erro boba, um pênalti bobo. É isso, É. sempre, sempre. E isso, cara, Isso é custa bizarro. caro, velho. Não, o Corinthians não Então, consegue mas- fazer um jogo linear, assim, Mas aí onde não entra ninguém mais faz na uma conta. cagada. Não entra mais na conta dos jogadores? Eu tô questionando. Tem que Acho vir que de pode fora ser também. também. Acho que pode ser Também. também. Pode ser, mas, Pode mas ser aí também. se você tá vendo isso, você tem que fazer a cobrança ali fora. Esse time do Corinthians não pode... Por exemplo, o Corinthians tem um jogo segunda-feira, que é um jogo, assim, de vida ou morte. É um clássico contra o Palmeiras, dentro da sua casa, e a gente sabe o tamanho desse clássico. Se o Corinthians tomar uma sapecada, irmão, psicologicamente vai de vez, hein? Vai de vez. Eu diria que se não tivesse ganho do Cuiabá, esse jogo era definitivo. Definitivo. Os pontos contra o Cuiabá acabaram... Ajudam, né? Eu, por exemplo, eu conheço uns corintianos que assinam empate. Segunda? Ô? Justamente pelo que você tá falando. Você toma uma taca, Meu Deus do céu. empatei com o Palmeiras, Qual fui é, embora. depois é vitória fora, é isso? É. Confronto direto, né? 2 confrontos Amigo, diretos. não, o Corinthians tem vários confrontos diretos. Vários. Né? Então, o mas 2 Criciúma, seguidos, né? 2 seguidos. 3, na verdade, era, né, Tata? A gente vai falar sobre isso aqui, porque o Corinthians do ano que vem pode ser uma catástrofe total, cara. Pode ser o Santos desse ano. Pode ser o Santos desse ano, só que com o agravante de um contrato televisivo de uma nova liga de futebol. Trouxe o Memphis Depay, Que o gastou uma Corinthians fortuna. pode entrar num limbo ali sem fim, cara.